Dom Casmurro, é um romance do escritor brasileiro Machado de Assis, publicado em 1899. A obra é narrada por Bento Santiago, mais conhecido como Dom Casmurro, um homem idoso e solitário que rememora sua vida e conta a história de seu amor por Capitu, sua amiga de infância e esposa. A história começa com Bento Santiago relembrando sua infância e adolescência na cidade do Rio de Janeiro. Ele vive com sua mãe e seu melhor amigo, José Dias, um conselheiro que tenta guiá-lo pela vida. Na escola, Bento conhece Capitu, uma menina bonita e inteligente que se torna sua grande amiga. Com o tempo, Bento e Capitu se apaixonam e começam a namorar secretamente. No entanto, a mãe de Bento desaprova o relacionamento e tenta impedir que os dois fiquem juntos. Quando finalmente conseguem se casar, Bento começa a suspeitar que Capitu o traiu com seu melhor amigo, Escobar. Bento passa a vida inteira atormentado pela dúvida e pela obsessão em provar a traição de Capitu, mas nunca encontra provas concretas. Ele se torna um homem solitário e amargurado, com apenas suas memórias e pensamentos para confortá-lo. A história é marcada pelo estilo irônico e ambíguo de Machado de Assis, que brinca com a perspectiva do narrador e desafia o leitor a interpretar os acontecimentos da trama. O livro é considerado uma obra-prima da literatura brasileira e uma das mais importantes obras de Machado de Assis. Quais os personagens da obra Dom Casmurro? Bento Santiago, Dom Casmurro, o narrador e personagem principal da história. Bento é um homem idoso e solitário que rememora sua vida e conta a história de seu amor por Capitu. Ele é marcado pela obsessão em provar a traição de Capitu e pela dúvida em relação à paternidade de seu filho. Bento Santiago é o narrador e personagem principal da história. Ele também é conhecido pelo apelido de Dom Casmurro. O adjetivo casmurro significa pessoa teimosa, fechada em si mesma, e foi atribuído a Bentinho quando ele era um senhor de idade e decidiu escrever um livro sobre suas histórias. Capitu, a amiga de infância e esposa de Bento. Capitu é uma mulher bonita, inteligente e ambiciosa, que desperta o amor e a paixão de Bento. Ela é acusada por Bento de ter traído-o com seu melhor amigo, Escobar, mas nunca se sabe ao certo se isso é verdade ou não. Criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo, calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. Personagem que tem o poder de surpreender, fiquei aturdido. Capitu gostava tanto de minha mãe, e minha mãe dela, que eu não podia entender tamanha explosão. Segundo José Dias, Capitu possuía olhos de cigana oblíqua e dissimulada, mas para Bentinho os olhos pareciam olhos de ressaca, traziam não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro, com a água que se retira da praia, nos dias de ressaca. Escobar, o melhor amigo de Bento e, supostamente, o amante de Capitu. Escobar é um homem rico e elegante, que conquista a simpatia de todos à sua volta. No entanto, sua relação com Capitu é ambígua e nunca é totalmente esclarecida. O melhor amigo de Bentinho, a quem conheceu quando estudaram juntos no seminário. Dona Glória, a mãe de Bento, uma mulher rica e autoritária que tenta controlar a vida do filho. Ela desaprova o relacionamento de Bento com Capitu e faz de tudo para separá-los. Viúva de Pedro de Albuquerque Santiago e mãe de Bentinho, Dona Glória é uma mulher rica, bondosa e protetora, agarrada às tradições e à religião. Ainda jovem e bonita, vive apenas em função do filho, que o mima de todas as formas. A mãe de Bentinho adora o filho e é também muito religiosa. Quer que o garoto se ordene padre como cumprimento de uma promessa que fez.
José Dias, o conselheiro e confidente de Bento. José Dias é um homem experiente e sábio, que tenta guiar Bento pela vida e dar-lhe conselhos. No entanto, ele é muitas vezes irritante e pedante. José Dias é o agregado da família de Bentinho e se alia à mãe do rapaz para impedir a união dos jovens enamorados. Dona Glória não deseja que Bentinho e Capitu fiquem juntos por preconceito de classe, a família de Capitu não tem posses, e pelo voto feito de tornar o filho num padre. Sancha, a irmã de Capitu e amiga de infância de Bento. Sancha é uma personagem secundária na história, mas tem um papel importante na aproximação de Bento e Capitu. Mulher de Escobar, ex-colega de colégio de Capitu. Ezequiel, o filho de Bento e Capitu. Ezequiel é uma criança inteligente e curiosa, que parece se identificar mais com a personalidade forte de Capitu do que com a melancolia de Bento. Filho de Capitu e Bentinho. Tem o primeiro nome de Escobar. Quando pequeno, imitava as pessoas. Vai para a Europa com a mãe, e estuda antropologia e mais tarde volta ao Brasil para rever o pai. Prima Justina, a tia de Bento, que vive em Portugal. Prima Justina tem um papel importante na história, pois é ela quem deixa uma herança para Bento, o que lhe permite viver de forma confortável e solitária. Sendo prima de Dona Glória, parece opor-se por ser muito egoísta, ciumenta e intrigante. Viúva, e segundo as palavras do narrador, vivia conosco por favor de minha mãe, e também por interesse, dizia francamente a Pedro o mal que pensava de Paulo, e a Paulo o que pensava de Pedro. Pado e Dona Fortunata, pais de Capitu. O primeiro, era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra, e a mãe, alta, forte, cheia, como a filha, a mesma cabeça, os mesmos olhos claros. Jamais se opuseram à amizade de Capitu e Bentinho. Tio Cosme, irmão de Dona Glória, advogado, viúvo, tinha escritório na antiga Rua das Violas, perto do júri, trabalhava no crime, era gordo e pesado, tinha a respiração curta e os olhos dorminhocos. Ocupa uma posição neutra, não se opunha ao plano de Bentinho, mas também não intervinha como adjuvante. O que Machado queria passar com o livro Dom Casmurro? A interpretação do que Machado de Assis queria passar com o livro Dom Casmurro é uma questão muito debatida pelos críticos literários e leitores. No entanto, existem algumas interpretações amplamente aceitas. Uma das principais interpretações é a de que Machado de Assis queria explorar a natureza humana e seus conflitos internos. O livro mostra a história de Bento Santiago, um homem atormentado pela dúvida e pela obsessão em relação à traição de Capitu, o que o leva a um isolamento social e emocional. Assim, o livro pode ser visto como uma análise psicológica dos efeitos do ciúme e da desconfiança nas relações interpessoais. Outra interpretação é a de que Machado de Assis queria criticar a sociedade brasileira do século XIX, particularmente a elite carioca. O livro retrata a vida da classe média alta do Rio de Janeiro da época, com seus valores e costumes conservadores, que muitas vezes eram hipócritas e prejudicavam os menos favorecidos. O personagem de José Dias, por exemplo, representa essa hipocrisia social, pois ele é um conselheiro que se considera superior aos demais personagens e tenta impor suas visões de mundo a eles. Por fim, Dom Casmurro também pode ser visto como uma reflexão sobre a natureza da verdade e da memória. O narrador Bento Santiago reconstrói sua história e suas lembranças, mas muitas vezes é ambíguo e contraditório em suas versões dos fatos. Assim, o livro pode ser visto como um questionamento sobre a possibilidade de se encontrar a verdade em meio às várias versões de uma mesma história. Em resumo, Dom Casmurro é uma obra complexa e multifacetada que pode ser interpretada de diferentes maneiras. No entanto, em geral,
Ela é vista como uma reflexão sobre a natureza humana, a sociedade brasileira do século XIX, a verdade e a memória. É possível definir um vilão nesta obra de Machado de Assis? É possível que Bentinho, o protagonista do livro, seja também um antagonista da obra Dom Casmurro. Por ser um homem atormentado pelo ciúme e pela dúvida em relação à fidelidade de sua esposa, Capitu. Mas, afinal, houve ou não houve traição por parte de Capitu? Apesar da enorme desconfiança de Bentinho, pode-se dizer que Capitu não o traiu, pelo fato de ter a esposa que tem a personalidade mais forte entre todas. Além disso, Capitu era extremamente apaixonada por Bentinho, o que confirma a quase certeza de que ela não o traiu, pois ela o considerava o amor de sua vida. E você? O que acha? Capitu traiu ou não seu marido? Deixe nos comentários sua opinião sobre esta grande obra.